falar um pouco brevemente sobre o JWT, então o JSON Web Token, que é um formato de token padronizado e bastante comum hoje em diversos serviços de autenticação, que, como o próprio nome diz, ele é um token baseado em JSON. Então, para que serve o token? Então, quando fazemos autenticação, quando enviamos, por exemplo, o nome do usuário e a senha para um serviço de autenticação, esse serviço de autenticação ele valida se o usuário e a senha estão corretos, se existem, se há aquele usuário num banco de dados, se a senha está correta. E depois disso, ele gera um token, que nada mais é que um conjunto de dados que é usado então pelo usuário que fez, ou pelo cliente que fez essa autenticação, para acessar outros serviços. Então, vamos mostrar um pequeno exemplo aqui. Vamos supor que temos uma página web, que tem um campo de usuário e senha. Então, quando fazemos o login desse usuário e senha, quando clicamos no botão login, o que acontece é que estes dados são enviados para o serviço de autenticação. Então, esse serviço de autenticação pode ser um serviço público, por exemplo, há na nuvem serviços como o Auth0, a própria Amazon tem um serviço de autenticação que pode ser usado, então, no qual você adiciona, cadastra usuários, ele já tem uma interface web que permite esse tipo de gerenciamento de usuário e senha. Então vamos supor que você tem esse web service que é responsável por gerenciar usuário e senha e fazer a autenticação. Então quando enviamos do nosso site via JavaScript para o servidor, para o serviço de autenticação, nós enviamos o usuário e a senha. A senha pode ser a senha em texto plano, por exemplo, em plain text, ou através de um hash. Então, as duas formas são possíveis. Após recebido esses dados, o serviço de autenticação vai validar se o usuário existe e se a senha está correta. Então, muito possivelmente, esses dados estão em um banco de dados. Então, o serviço vai ter que fazer uma query nesse banco de dados, ver se aquele usuário existe, se ele está ativo, e então vai validar essa senha. Logo em seguida, esse serviço de autenticação vai extrair todos os dados pertinentes a esse usuário. Vai pegar o ID desse usuário, vai pegar o role, se ele é administrador, se ele é um usuário comum, se ele é um convidado. E com esses dados vai ser gerado então o token. Então esses dados estão no token. E esse token, que nada mais é do que um conjunto de dados, então retornado para o nosso cliente que pediu pela autenticação. Então, se a autenticação for válida, o token é gerado. Se a autenticação não for válida, então provavelmente esse post vai gerar um retorno de not authorized, unauthorized, ou enfim, vai gerar um código de erro. Em seguida, esse token ele deve ser armazenado pelo cliente. Então, lembra quando a gente está trabalhando com serviços REST, por exemplo, a gente não quer que o estado fique armazenado no servidor. Então, quem vai gerenciar o estado, se o usuário está logado ou não, é o cliente. Ou seja, nesse nosso caso, é o navegador web. Que pode ser, por exemplo, também um serviço mobile. Então, esse token ele tem que ser gerenciado pelo cliente, pelo app mobile ou pela página web, pelo JavaScript da página web. Em seguida, o que fazemos é usar esse token para acessar outros web services. Então, são servidores distintos. Temos um serviço de autenticação e temos outros serviços. Nesse exemplo aqui,
é um serviço de conta. Eu gerencio, por exemplo, o meu perfil. Então, por exemplo, eu quero acessar os meus dados da conta. Eu vou fazer um GET em uma determinado path desse meu servidor de contas. E o que eu vou fazer é, junto com esse GET, eu vou mandar o token. Então, geralmente, como se envia esse token através de um header do HTTP. Então, o header é o authorization e sempre usamos essa palavra bear com o token. Então, o token que eu recebi lá no serviço de autenticação, eu armazeno, por exemplo, na session do navegador, e aí eu adiciono em todos os gets de outros serviços que têm relação com a minha aplicação. Eu envio, eu adiciono esse header com o token. E aí o que vai acontecer? O serviço que recebe esse token, ele tem que saber se esse token é válido e tem que saber se aquele usuário existe ou não. Né? Então, como que ele sabe? Por acaso, ele pode, por exemplo, pegar o ID do usuário que está no token e ver no banco de dados esse usuário existe ou não. Mas, por causa do token, esse tipo de operação não é necessário. Por quê? Porque a gente pode confiar nos dados que vem no token. Então, se eu tenho um token que diz que o usuário possui o ID X, eu posso confiar que este dado foi gerado pelo serviço de autenticação e que esse ID é válido. E como que eu sei que o usuário continua válido ou não? Pode ser que eu tenha excluído o usuário, tenha banido o usuário do meu sistema. Então, por isso que é importante que os tokens tenham uma data de validade. Então, os tokens, por exemplo, podem valer por alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Isso depende da tua aplicação. E é usando esse tempo de validação que eu garanto que, pelo menos nos próximos 2 minutos, uma margem de 2 minutos, se eu bloqueio o usuário, eu sei que nos próximos 2 minutos eu sei que ele vai estar banido do sistema. Então, por isso que esse tempo de validação é importante. O tempo de validade do token. Então, eu não preciso, o meu serviço conta, por exemplo, ele não precisa acessar um banco de dados para ver se aquele usuário existe mesmo ou não. Eu simplesmente confio no token. Por quê? Porque o token possui mecanismos os mecanismos garantem que os dados do token são reais e foi gerado pelo serviço de autenticação. Então, esses mecanismos a gente vai ver em seguida. Então, como garantir que o token foi gerado pelo serviço de autenticação? Que ele não foi forjado por um hacker, por alguém que está tentando atacar o nosso sistema. Então, como a gente viu, o token ele é armazenado pelo cliente. Então, como garantir que um cliente malicioso não gerou seu próprio token, que não foi forjado por ninguém? Então, o token JWT ele é composto por 3 partes. Então, para responder essa pergunta, vamos analisar um pouco de como o token é formado. Então, temos o header, que contém basicamente a versão do token e o tipo da assinatura do token. Então, a gente está vendo que o token ele possui uma espécie de assinatura. O payload são os dados que eu quero que o token mesmo tenha. Então, esses dados eles foram extraídos de alguma forma pelo serviço de autenticação e incluídos no token. Então, a gente está falando do payload, os dados do token. E a terceira parte é a própria assinatura. E essa assinatura é que me garante que foi o serviço de autenticação que gerou o token. Então, é uma confirmação criptográfica da autoria do token.
Então, todas essas partes do token estão em formato JSON, codificados em base 64. Então, é tudo um texto codificado em base 64. A assinatura do token, ela utiliza essas duas primeiras partes, então usa o header e usa o payload da mensagem, e em conjunto com uma palavra-chave, que a princípio só deve ser conhecida pelo gerador do token. Então, usamos o header, usamos o conteúdo, e juntamente com a palavra-chave, geramos um hash. Então, usamos todo esse conteúdo e aplicamos esse conteúdo em um algoritmo de hash. O mais básico que pode ser usado hoje em dia é o SHA-256. Então, o que temos até agora? Temos um serviço de autenticação que é responsável por gerar o token, e temos outros serviços que estão correlatos a esse nosso serviço de autenticação, que precisam ter uma autenticação, precisa ter um usuário autenticado para ser acessado. E eles são responsáveis por ler o conteúdo do token e validar se aquele token é autêntico ou não. Então, eles têm que ter certeza de que aquele token foi gerado pelo serviço de autenticação e não foi forjado. Então, o token, repetindo, temos o header, temos o conteúdo, e aí temos essa assinatura que só pode ser gerada pelo serviço de autenticação. Então, essa assinatura, como vimos, ela é um hash do conteúdo do token, com o header e o payload, em conjunto com um algoritmo de criptografia. Então, o mais básico, o mais simples que pode ser usado é o algoritmo HMAC. Então, o tipo da assinatura pode ser HMAC. Com esse tipo de assinatura, usamos a mesma palavra-chave que foi usada para gerar o token, para validar esse token. Então, os outros serviços que vão utilizar o token precisam ter a mesma palavra-chave. Ou seja, teoricamente, todos os serviços que usam, que geram ou validam o token, são capazes de gerar o token também. Então, por quê? Porque é a mesma palavra-chave que gera e valida. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de algoritmo. Você tem que confiar, por exemplo, sou eu que vou implementar todos os serviços, são todos os serviços fazem parte da mesma corporação, do mesmo time. Então, nesse caso, você pode usar o HMAC sem problemas, porque todos os serviços fazem parte de um ambiente controlado. Mas, por exemplo, se tem uma terceira parte envolvida, que vai usar a autenticação que foi gerada por um serviço teu, por exemplo, então você gera um token, e aí você quer que outros serviços de terceiros, validem esse token, então esse tipo de assinatura não pode ser usado, porque aí você está entregando a chave que pode gerar o token também. Então, nesse caso, se você não tem controle sobre quem vai validar ou vai fazer o uso do token que você gerou, então você precisa usar outros tipos de algoritmos, por exemplo, o RSA, o ECDS, que são algoritmos de criptografia com chaves assimétricas. Então, temos uma chave pública e temos uma chave privada. A chave privada, então ela só deve ser, nesse tipo de algoritmo, ela é usada para gerar o token, e só é conhecida pelo serviço de autenticação, por exemplo, e todas as chaves públicas podem ser distribuídas pelos serviços
que usam o teu token. E são usadas para validar se aquela assinatura feita é original, foi feita pelo gerador de token, foi feita pelo teu serviço de autenticação. Então, espero que tenha ficado tudo mais claro de como funciona quais são os componentes de um token, principalmente do token JWT, e como funciona a geração e a autenticação desses tokens.